Nós estamos na série de mensagens colocando a vida em ordem e durante as semanas do mês de outubro nós estamos buscando na palavra de Deus direção para a nossa vida a respeito dessa necessidade e entendendo o quão profundo é esse princípio e esse propósito revelado por toda a Escritura. Deus é um Deus de ordem, nós aprendemos aqui semana passada, e Ele deseja que nós vivamos num tipo de ordem espiritual, que afete inclusive a ordem prática da nossa vida, para que possamos viver da melhor maneira possível. E hoje Deus me dirigiu a compartilhar sobre o tema colocando meu tempo em ordem. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios 5, 15. Efésios 5, 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Quero repetir. Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Eu quero compartilhar sobre esse tema, colocando meu tempo em ordem. E eu creio que esta mensagem pode transformar de verdade a sua vida. Eu tinha, creio, 17 anos. Eu estava, 17 anos. Eu estava no ensino médio e tinha despertado para estudar só no terceiro ano. Veja bem, né? Alguém se identifica? Bateu um desespero, falei, meu Deus, todos os meus amigos vão fazer vestibular, preciso fazer vestibular, o que eu vou fazer? E bateu um desespero, e eu ganhei uma bolsa para fazer, fiz uma prova e consegui ganhar uma bolsa para fazer cursinho pré-vestibular, num cursinho preparatório, que é também um colégio, era de Cascavel, um dos melhores, e eu de repente, para quem veio de todo o ensino de fundamental e médio até então, de escola pública, eu senti um impacto muito grande, principalmente indo para um terceiro ano junto com o preparatório vestibular do melhor, um dos melhores do Brasil, se eu não me engano, que era o Alfa, né? E eu caí de cabeça, falei, meu Deus, o que é isso? E eu fiquei impactado em ver o quanto eu tinha perdido e o quanto eu não tinha aprendido o suficiente. E tudo começou a mexer comigo de forma muito positiva. Eu falei, uau, que incrível! E cada professor melhor do que o outro, porque professores de cursinho já são realmente selecionados para que eles tenham uma destreza pedagógica mais empolgante, mais animada, para fazer realmente o aluno querer mais estudar, e aquilo mexeu comigo, falei, uau, que incrível, mas um dos que mais mexeu comigo, e eu não consigo fugir do meu temperamento melancólico, não tem jeito, foi o de literatura. Professor Fabiano era genial, professor Fabiano de literatura era genial. Ele era cabeludo, tinha um cabelo, um rabo de cavalo assim, ele entrava quieto na sala, ele era muito sério, mas ele era intenso. E eu lembro um dia, quando nós estávamos estudando poesia brasileira, e ele começou a declamar alguns poemas de cabeça, e declamar algumas poesias, e aquilo mexia comigo. Eu falei, meu Deus, que intensidade, dava vontade de chorar, sabe, de tão incrível que era. E quando ele dissecava o poema, explicava a métrica, as intenções do autor, aquilo era incrível, eu fiquei, uau, aquilo é genial. E eu fiquei não só empolgado para pegar a literatura que o cursinho recomendava, que cairia no vestibular, para ler, para responder no vestibular, como eu queria ler para absorver aquilo que ele estava explicando, de tão incrível que pareceu para mim. E eu lembro que eu peguei um livro de um tal Manuel Bandeira, que eu estava aprendendo, que ele era um importante poeta, escritor, enfim, brasileiro, e eu peguei um livro do Manuel Bandeira, e dois poemas marcaram a minha vida. Eu lembro que eu estava no ônibus,
11h30 da noite, depois do cursinho, voltando para casa, lá em Cascavel, e eu li um deles, e até hoje ele retumba no meu coração, eu lembro dele. 2 que me marcaram, um foi chamado Estatuazinha de Gesso, inclusive um dia pega aí no Google e escreve Estatuazinha de Gesso do Manuel Bandeira, e o segundo é O Tempo. Eu quero ler aqui esse poema do Manuel Bandeira, Mário Quintana, e diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se fosse me dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguiria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Eu tinha 17 anos e pela primeira vez, filosoficamente, o tema tempo mexeu comigo. Eu falei, realmente, nunca mais vai voltar. Assim como eu não tenho mais 17 anos, eu não pude mais fazer de novo o vestibular ou estudar para o vestibular. Assim como eu não pude estar mais de novo no parto da minha filha, já foi. Ou eu estava ou eu não estava. Eu não posso voltar de novo à cerimônia do meu casamento, olhar os olhos da Maiara, desfrutar daquele momento, dizer sim com todo o meu coração. Eu não posso mais. Eu não posso mais celebrar um ano de aniversário das minhas 2 filhas, já foi. Eu posso celebrar os próximos, mas 1 ano já foi. O tempo já foi, e ele não volta. Eu quero que você fale para alguém que está perto de você: o tempo não volta. Não volta. Sabe o que é maravilhoso de refletir e pensar sobre o tempo? É que os seres humanos no mundo inteiro são muito diferentes. Todos nós somos muito diferentes. Demais. Inclusive, não há ninguém igual você em toda a história da humanidade. Bilhões e bilhões de seres humanos já passaram pela Terra e nenhum igual a você. Mas também existem coisas entre nós, seres humanos, que são comuns. Mas a mais interessante de todas é que todos nós, e eu digo todos, o homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo, e o seu João, que mora no mais longínquo interior do Brasil, tem uma coisa em comum: 24 horas. Elon Musk, por mais que ele seja criativo, genial, intencional, rico, ele não consegue comprar 1 minuto a mais ou 1 minuto ou 1 hora a mais da sua vida. Ele tem a que tem. A que eu e você temos. A pessoa mais ocupada do mundo tem 24 horas. A mais displicente, preguiçosa e desocupada tem 24 horas. Todos nós somos iguais naquilo que nos foi capacitado e presenteado, que é o tempo. O tempo. O tempo é incrível e não tem como falar de colocar uma vida em ordem sem pensar naquilo que mais talvez tem sido o vilão da sua vida desorganizada, que é o tempo. Quem aqui se identifica que, se você pudesse colocar e enumerar dos principais inimigos para que você ordene sua vida, é a tua dificuldade de lidar com a tua agenda e com o teu tempo? Quem colocaria? Tempo. Levanta sua mão mais alto. Tempo. E os que não, talvez, está em alguma forma, em alguma escala de relevância também. Porque todos nós dependemos
do nosso tempo. A forma como a gente usa o tempo determina a nossa vida. A forma como você usa o teu tempo determina o teu futuro. Quer saber onde alguém estará daqui 10 anos? Veja aonde ele aloca o seu tempo. Eu fiz um casamento, celebrei um casamento sexta-feira, lá em Cascavel, de 2 senhores, uma senhora de 63 anos e um senhor de 63 anos e uma senhora de 60. Os 2 viúvos se encontraram na igreja, uma história, um testemunho incrível. Ele, seu Camargão, fez parte do meu GA. Era o único sênior do GA. O meu GA era o tipo GA assim, meio da Sabrina, assim, tinham casais mais jovens, tinha aquele perfil mais jovem, enfim. E só o Camargão lá, 63 anos do meu GA, lá em Cascavel, um dos GA que a gente teve. E o Camargão, ele se converteu depois de anos perdido no mundo, se converteu com 58 anos, 59 anos, ou com 60 já, faz uns 3 ou 4 anos que ele se converteu, é recente. E o Camargão viveu uma vida inteira perdida, e agora ele estava convertido na igreja, ele viveu uma vida assim, ele é um homem já com 63 anos, mas muito saudável, jovial, com um espírito alegre, e ninguém falava na cara, mas todo mundo pensava, caramba, o Camargão precisava casar, porque nós sabíamos porque ele era um homem muito ativo, muito vivo, e viveu uma vida muito entusiasmada nessa área também. E ele falou, precisava de uma mulher de Deus, né? E aí surgiu a Evalda, que Deus os cruzou de forma incrível. Eles trabalharam juntos quando eles tinham 20 e poucos anos, no Bamerindos. Ele era supervisor e ela era caixa, atendente, alguma coisa assim. Eles eram amigos, colegas, os caminhos se foram para um outro caminho, ele tomou um rumo, ela tomou um rumo, tiveram famílias, filhos adultos. O Camargão tem dois filhos adultos hoje, já tem netos. A Evalda 3 filhas, se não me engano, ou 2 filhas, alguma coisa assim. Netos também. E depois de quase 40 anos se encontram na igreja, viúvos. E eles estavam lá, casando. E uma coisa que mexeu comigo é ver não só o quanto eles estavam dispostos a recomeçar a vida, como se fossem 2 casais jovens. O Camargão entrou de moto. O Camargão. A Evalda, se você olha para ela, parece que ela tem 35 anos. Desde muito jovem, ela cuida da sua saúde, treino físico, musculação, dieta, cuida do que se alimenta. Quando eu olhei para eles, eu falei, ai. E eu lembrei do pastor César, aqui em janeiro, que eu nunca mais vou esquecer. E ele disse, a tua saúde física até os 30 anos é como alguém andando numa escada rolante para cima, em que ela sozinha se movimenta. Você ficar parado, você sobe. O problema é que depois dos 30 a escada começa a voltar. E para você seguir em frente, você tem que patinar e andar mais. Eu faço 34, sou jovem. Mas eu já tenho pensado muito que o tempo não volta. E talvez você está aqui com um pouquinho mais de idade do que eu. E talvez pensar no tempo te angustia. Especialmente pelo tempo que se perdeu. Ai, se eu tivesse 20 anos de novo. Ai, se eu tivesse 30. Ai, se eu tivesse meus 40. Mas você não tem. Se ninguém te contou, eu estou te contando. O tempo vai embora. Mas eu quero que a gente pense em algumas questões sobre o tempo. A primeira que você precisa entender é sobre o tempo de Deus. E você precisa entender que Deus é atemporal. Tempo não é algo que afeta Deus. Deus é eterno. A sua natureza é alheia ao tempo. Deus não depende do tempo, Deus não está no tempo, Deus é Senhor do tempo. E Deus é além e maior do que todo o tempo.
Salmo 90, verso 4. Procura para nós. Bruno, fica ligado que agora nós vamos ter um monte aqui de textos. Salmo 90, verso 4. Diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Desculpa. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus está alheio ao tempo, é antes do tempo, é maior que o tempo. No mesmo Salmo 40, agora sim o verso 4, diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Assim é o tempo para Deus, algo pequeno, algo fútil dentro da sua grandeza. Deus é soberano, maior e muito mais superior do que o tempo. Por isso que nós temos dificuldade em entender Deus, porque nós somos escravos do tempo. O tempo escraviza o homem. A cronologia foi um elemento da criação que grita o quanto somos pequenos. E Deus fez intencionalmente. Deus colocou o espaço-tempo. Deus criou o espaço-tempo dentro da eternidade. Quando Deus interferiu a eternidade e criou o tempo, neste momento a criação, sujeita ao tempo, declara o quanto ela é pequena diante do seu Deus. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo? Pensar que a criação é cronológica diante de um Deus que está além disso, é tentar compreender, mesmo que de forma distante, quão grande é o nosso Deus. Quão grande Ele é. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Pedro está dizendo é: meus queridos, este tempo não significa muito para Deus, porque Ele é eterno. Por isso que quando nós achamos que Deus se atrasou, nós estamos enganados. Porque Deus olha para o tempo de uma forma diferente. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se precipita, Deus nunca chegou antes nem chega depois. Tudo o que Ele faz é na hora certa. E se existe algo da parte de Deus que você ainda não viveu, que está esperando, é porque ainda não chegou o tempo. O Senhor do tempo sabe de todas as coisas. Agora, você precisa entender o tempo do homem. E o tempo do homem é o cronos. É esse tempo, tic-tac, tic-tac. É esse tempo que está no relógio. É esse tempo que está no celular. É esse espaço-tempo que está no universo. E existem 3 coisas sobre o tempo que eu quero que você pare e pense, por mais óbvias que elas parecem. Pense sobre isso, pense. Primeiro, o tempo ele é sequencial. É progressivo e sequencial. 1, 2, 3, 4, e subsequente. E ele não para. E ele não para. Na hora que você acha que você está no presente, você pensou, você já está agora no passado, presente, que o tempo ele não para. Não para. Não tem como parar o tempo. Ele está andando. Ele é progressivo, ele avança, ele vai. Ou você aprende a andar e caminhar no tempo, ou ele te deixa para trás. Não tem como, o tempo ele progride, ele avança. É 1 segundo de cada vez e assim será constantemente, progressivamente. Mas outra coisa que você precisa pensar sobre o tempo é que ele é estacional. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 1, 14 e 15. Olha que maravilhoso. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares do firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Foi Deus que criou o tempo, que se divide em estações. Mas essas estações não são somente físicas, biológicas. Existem estações espirituais, a vida é cheia de momentos, de períodos. Existe a infância, existe a adolescência, existe a juventude, existe a vida adulta. Quando você olha para a natureza, você vê claramente que existem tempos
para cada coisa. E o sábio refletiu sobre isso de maneira maestral. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 3, um texto que talvez muitos conhecem. E eu quero que você preste atenção nisso. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 8. Lê aí. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, vou repetir, tempo de estar calado, vamos lá, mulheres comigo, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Para tudo há um tempo debaixo do céu. Inclusive, discernir tempos e estações é uma das coisas mais sábias da vida. Nem sempre é a hora de ser bonzinho. Não estou dizendo do caráter ou desassociando isso à bondade espiritual da ética cristã. Eu estou falando que há momentos na vida em que você precisa ser ávido, intenso. Meus queridos, se você falar com os teus filhos sempre no mesmo tom, eles não entenderão a hierarquia dos valores importantes da vida. Existem coisas que você precisa dar ênfase enérgica, para que eles saibam que é diferente do que outra coisa. Se eu falar para minha filha, Céu, e repreender ela, porque ela pegou as suas mãos lambuzadas de sorvete e colocou no vidro, que a Mayara tanto detesta quando ela faz isso, e eu falar, filha, não coloca, por favor, a mãozinha de sorvete no vidro, vamos lavar aqui, como normalmente eu falo. Se eu falar dessa mesma forma, se ela tiver com uma faca apontada para sua irmã, ela não vai entender a diferença. E neste momento em que ela está com uma faca apontando para sua irmã, brincando com algo perigoso, eu vou ter que empenhar um outro tipo de energia, porque agora não é tempo de paz, é tempo de guerra. E eu vou ter que falar para ela, minha filha, tira essa faca da mão, e eu tenho que pegar, porque vai que ela machuca. Existem momentos da vida, inclusive, pessoas que não discernem tempos e estações, muitas vezes perdem de progredir e de sanar problemas graves, porque não se posicionam com energia quando deveriam estar guerreando e não pacificando. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Meu irmão, se existe uma coisa que mais irrita as mulheres, é homem passivo no momento do desespero. Fala, Jeová. Precisando resolver as coisas, e o cara, não, vai dar certo. Mas agora nós precisamos ver o que nós vamos fazer. E às vezes o que ela queria é um cara falando, não, peraí, nós vamos resolver esse negócio. Sabe? Porque há tempos, meu irmão, não tem jeito, está cortando a luz, está cortando a água, o que nós vamos fazer? E eu não estou falando de desespero, descontrole, estou falando de energia, porque há momentos que se exige guerra. Tem alguém entendendo aqui? Calma, foi só uma dramatização um pouco exagerada da minha parte. Mas da mesma forma, há tempo em que você precisa mudar o tom. Olhar no olho, sentar e só ouvir. Há tempos que não se tem que falar nada. Há tempo de calar, de estender o braço, a mão, um ombro e dizer, fique em paz, eu estou cuidando de tudo. Discernir tempo e estações na vida é fundamental. Discernir os momentos é entender que o tempo ele é estacional, há períodos para cada coisa. E quando você não discerne o tempo e faz o que é indevido para aquele tempo, você estraga uma possível colheita. Quem trata com agricultura sabe disso. Se um dia, de uma semana em que você se adianta de um processo, você pode interromper algo de forma grave. Há um tempo de maturação. Há um tempo
Tem confianças que não podem ser dadas a pessoas enquanto uma estação não se fechar. Porque se você se antecipar, você pode estragar aquilo que Deus está fazendo. Como líder, essa foi uma das coisas mais difíceis de entender, porque às vezes a gente se empolga com pessoas que a gente sabe que tem chamado, talento, capacidade, mas a gente pode estragar ela se no tempo errado a mune de responsabilidades em que elas não estão prontas. Quantos estão entendendo aqui? Discernir o tempo e as estações é importante, porque o tempo é sequencial, mas o tempo também é estacional. Mas a terceira coisa sobre o tempo que você precisa aprender é que ele é limitado. Você não tem o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. E como eu sou pastor, eu vou pedir para você olhar para alguém e falar: você não tem o tempo todo do mundo. Você não tem. Lembra essa pessoa? Você não tem todo. Não, amanhã, né? Você não tem todo o tempo do mundo. Ele é limitado. Vamos para a Bíblia. Salmo 103, verso 15 a 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A vida do homem é limitada. Os seus dias são como a erva. Teu tempo aqui na terra vai acabar, meu irmão. Meu querido, você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Jó, em um momento de dor e de extrema angústia na sua vida, que o fez refletir sobre toda a vida, sabiamente diz, Jó, capítulo 14, verso 1 e 2, ele diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. O homem não dura muito. Na verdade, o homem dura muito pouco. A tua vida é curta, meu irmão, mas extremamente curta. Por isso que eu amo o Salmo 90. Toda vez que me chamam para fazer um velório, exceto algumas exceções, eu normalmente leio sempre de cara o Salmo 90, verso 12. Porque eu creio que aqui está um dos grandes segredos da vida. Quando nós fazemos um velório, pelo menos é como eu creio, quando a gente está lá num velório, velando uma pessoa falecida, eu preciso te contar que como cristãos, aquela pessoa não é mais nada, aquilo é só o corpo, já foi. Aquilo lá vai virar bicho daqui a pouco. A vida dela não está lá, não está naquele corpo. Inclusive alguém já me perguntou: pastor, cristão pode cremar? Meu irmão, depois que morreu, aquilo lá não é nada. O que a gente faz com o corpo é apenas um respeito mais à família. Mas o cristão sabe que no dia da ressurreição serão novos corpos, glorificados, é outra coisa. Aquilo vai ser comido por bicho, daqui uns meses aquilo não existe mais. Então nós não velamos a pessoa orando por ela, porque ela já não está mais lá. O seu destino eterno já foi definido. Quando eu faço um velório, eu faço para quem? Adivinhe. Para quem está vivo. E eu amo em velório. Amo. Pode me chamar. Eu vou. Pelo menos alguém nós vamos converter naquele lugar. Porque a pessoa já foi, mas quem está vivo, às vezes é só no velório que ela para pensar sobre o valor da vida. E eu começo normalmente lendo o Salmo 90, 12, que diz assim, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. A sabedoria, segundo o salmista, está especialmente na capacidade de contar os dias. Por que contar os dias? É ter consciência que eles acabam. Hoje foi menos um. Hoje foi menos um. Inclusive, eu acho que a gente não deveria comemorar aniversário mais um ano de vida, é menos um de vida, né? Não é verdade? Já foi mais um.
porque não acrescentou nada, os meus dias já estão contados, Deus já sabe que serão 70, 80, 90, sei lá quanto vão ser. Eu perdi mais um. E não tem como voltar atrás. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A sabedoria está em começar a olhar para o seu dia como um presente, como algo que te foi confiado e agora ele precisa ser administrado. Quantos estão entendendo aqui, amém? Administrar o tempo é a chave da sabedoria. Não tem como colocar a vida em ordem sem olhar para a sua agenda com amor, intencionalidade e fé. Não tem como você colocar a sua vida em ordem sem entender que a tua vida será revelada na forma como você lida com o teu tempo. E Deus precisa fazer parte dele. Mas não só Deus. Deus está em tudo e em todos. Na verdade, aqueles que entregam a sua vida a Jesus, toda a sua vida é de Deus. O teu trabalho é de Deus, o teu tempo com os filhos é de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Acho que eu vou começar a pregar agora. Vocês estão preparados? Me animei. A Bíblia diz, quer comais ou quer bebais, façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Meu irmão, na verdade, deveria acabar com esse negócio de tempo com Deus. Ufa, pastor, ainda bem que eu estou livre disso. Obrigado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Infelizmente, pela nossa incapacidade de concentração, ou pelo nosso nível de dispersão, a gente tem que parar um horário da agenda e dizer, agora eu vou pensar, orar, ler a Bíblia. E faça isso, tá, meu irmão? Mas não esqueça que Deus está em tudo. Na hora que você acorda de manhã, as primeiras palavras que saem da sua boca, a forma como você toma café, a forma como você cumprimenta seu esposo, seu marido, seus filhos, a forma como você trabalha, o conteúdo do e-mail que você envia, a mensagem de WhatsApp que você vê, o grupo em que você faz parte, Deus está em tudo isso. Deus é Senhor da vida e do tempo. Mas Ele nos dá alguns conselhos e eu fiquei pensando, tudo que eu disse até aqui nos faz refletir, pensar e até tem um tom meio filosófico. Nossa, realmente. Mas se eu estivesse hoje no meu último dia e eu precisasse aconselhar vocês humildemente do que eu aprendi até aqui na minha vida, com pessoas muito mais sábias do que eu, sobre como lidar de forma prática com o tempo. Tá, pastor, eu entendi, o tempo é valioso, é precioso, não posso perder, tá, beleza. O que eu faço? Minha vida é uma bagunça. Eu já falei que na academia não vou, não consigo, eu tento separar tempo para Deus e a coisa não funciona, e quando eu vejo já estou no WhatsApp, no Instagram, e quando eu vejo já me enrolei tudo, chego atrasado o tempo todo. Tem alguns de vocês que não percebem quão grave é o problema emocional, espiritual que você carrega, revelado no fato em que você se atrasa em tudo. Isso é um problema. Não é é meu jeito. Isso é um problema. É a incapacidade de entender o valor do tempo. Existe um provérbio, ou uma frase, que atribui-se aos ingleses, que se você chegar 10 minutos, você está adiantado. 10 minutos antes. Se você chegar 5 minutos antes, você está na hora certa. Se você chegar na hora, você se atrasou. A gente passou a desprezar o valor do tempo, especialmente por causa de uma coisa: o ladrão do tempo da nossa geração, chamado informação, entretenimento, acessível na nossa mão o tempo todo. Isso nos sequestrou da nossa própria vida, nos roubou de viver. E talvez hoje é um dia em que nós precisamos voltar a olhar para o tempo com sabedoria. Mas se eu pudesse te dar conselhos práticos, que vão impactar de forma prática mesmo a sua vida, que carregam princípios bíblicos, eu te daria 4. Primeiro
primeiro conselho sobre como lidar com o seu tempo com sabedoria. Primeiro, os seus primeiros minutos do dia afetam todo o seu dia. Você pode desprezar isso, você pode achar que é a nova onda de desenvolvimento pessoal, você pode achar o que você quiser. Mas isso é antropológico, sociológico, biológico, provável e claramente, biblicamente coerente. As manhãs importam. A forma como você desperta para o dia e os teus primeiros minutos geram um tom, uma direção de coração, de postura e de abertura para aquele dia. Ditando como um maestro dita uma música ou rege uma música, os teus primeiros minutos regem o seu dia. Como são os teus? Atrapalhados, corridos, direto para o celular, resmungando, reclamando, esbravejando. Os primeiros minutos ditam tudo. Eu comecei a contar para vocês semana passada que eu e a Maiara vivíamos uma vida frenética em 2017. Fazíamos demais. Éramos extremamente ativistas. A gente trabalhava cada um dentro do mercado de trabalho. Eu trabalhava numa empresa, a Maiara trabalhava outra. Trabalhávamos 8, 9 horas por dia, às vezes até mais, dependendo. Trabalhávamos incessantemente. Servíamos na igreja intensamente em múltiplos ministérios, pastoreávamos um ministério de jovens com mais de 200 jovens, aconselhamento, treinamento, era de segunda a segunda, nós não parávamos, todos os dias. Mal tínhamos tempo para nós, era uma loucura. Como a gente fazia muita coisa juntos, a gente tinha a impressão que a gente vivia junto, mas na verdade a gente estava distante sem perceber. Porque a gente servia juntos, trabalhava juntos, conversava sobre... Mas a gente tinha se distanciado porque era só trabalho, coisa para fazer. E havia algo que marcava a nossa vida. O tempo todo a gente estava atrasado. Sempre. Tudo tempo atrasado, sempre atrasado. Para tudo chegava atrasado. Acordava atrasado. Tentava compensar ao máximo cada minutinho, cada hora. Porque dormia tarde, eu ia dormir 2 horas da manhã às vezes. E acordava lá já... tudo embolado, e aquilo a nossa vida era um caos, e aquilo refletia na nossa vida familiar, na nossa saúde física, na nossa vida espiritual. Até que Deus nos chamou a atenção nesse tema, e uma das coisas que eu decidi colocar em prática é que os meus primeiros minutos seriam tratados com zelo, adoração, devoção, seriedade e intencionalidade. Passei a acordar mais cedo do que eu acordava. E em paz, a Maiara também. Nas primeiras 2 horas do dia, por 2 horas. Nossa, pastor, 2 horas? 2 horas antes de acordar, antes de ir trabalhar. Eu entrava às 8. A Maiara também entrava às 8h30, por aí. A gente saía junto às 8 para ir trabalhar. Então, 6 horas da manhã, das 6 às 8, eu fazia um tempo de devocional, eu e a Maiara. Lia a Bíblia, orávamos, em paz. Tomávamos café juntos, conversávamos sobre o que vinha pelo dia, treinávamos, fazia em torno de 30, 40 minutos de exercício. A gente planejava coisas que estávamos fazendo e que como aquele dia iria implicar, ou quais compromissos naquele dia teríamos a respeito desses projetos. Em 2 horas, as coisas mais importantes da nossa vida tinham sido resolvidas com intencionalidade, devoção, o nosso entusiasmo, alegria, conexão, vida espiritual, saúde física, tudo mudou. Porque quando a gente saía para trabalhar às 8 da manhã, tudo que realmente era importante já tinha sido feito. O resto era bônus. Tinha cuidado do meu casamento, tinha cuidado da minha vida com Deus, tinha cuidado do meu corpo, o meu templo, que depende, minha vida depende do meu corpo. Sem o meu corpo, não tem jeito. E nós entendemos que as primeiras horas eram importantes. E aquilo mexeu demais comigo. Naquela época também se popularizou um livro que eu recomendo você ler, vale a pena. O Milagre da Manhã. Quem já leu? Já leu? Está praticando?
Vale a pena, recomendo. Tua vida muda quando você entende o poder da manhã. Principalmente quando Deus faz parte disso. Quando Ele é o primeiro em tudo. Ele é a tua primícia. Você diz, Deus, antes de cuidar da minha vida, antes de cuidar das minhas coisas, eu vou me render ao Senhor. Eu vou me devotar aqui em oração, em meditação. Tudo muda. Então o primeiro conselho que eu te daria sobre botar a sua vida em ordem é: preste atenção nos primeiros minutos, eles falam muito. Disso depende muito da sua vida. Segundo conselho que eu te daria é: isso daqui chega a ser quase que um insulto de tão simples e óbvio. Mas mesmo assim a gente não acredita o suficiente para pôr em prática. Eu quero que você escute o segundo conselho. Precisa-se de pouco tempo para fazer coisas importantes. Você não precisa de muito tempo não, meu irmão. Para o que é importante, não. Para o que é importante de verdade, em pouco tempo você resolve. Tem gente que fala, não, eu não faço porque eu não tenho tempo. Mentira. Porque não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Para o que é importante, você só precisa de um pouquinho de tempo. Pense sobre isso. Meus irmãos, pesquisas mostram que 20 minutos de exercícios diminui chances de internação de 9 das 25 principais razões de internação clínica. Os maiores problemas de saúde você resolveria com 20 minutos por dia de atividade física. E gente, é atividade física cardiovascular mesmo, qualquer um corre, anda, só isso já seria o suficiente para resolver 9 dos 25 maiores problemas de internação. Estão descobrindo o tanto de problemas que se resolveriam de saúde para quem desenvolve massa magra. O quanto você pouparia de problemas sérios na velhice, só por ter massa magra. Alzheimer, vários problemas. Poderia que fazer a lista enorme, só se você tivesse um pouco mais de músculo. Só que quando você tiver 70, não terá mais tempo. Eu disse para vocês que Deus tem falado comigo para colocar minha vida em ordem, né? Há 1 ano eu relaxei. Eu me entreguei e eu cedi a problemas emocionais, a uma desordem que a minha vida tomou. Eu engordei 12 quilos no último ano, você acredita? Acredito, pastor, estou vendo. Mas ainda no meu espírito, eu não perdi o valor e o senso de relevância que isso tem. Um dia eu li uma biografia que mexeu muito comigo. O nome dele é Robert Murray. Robert Murray foi um tremendo de um evangelista escocês que morreu com 29 anos. Ele foi um avivalista que revolucionou o seu país. Em nome de Deus, ele viajou aldeias, cidades, estados, pregando, plantando igreja. Um avivamento na Escócia estava acontecendo por causa dele. Mas ele tinha um problema grave de saúde. E eu estou falando do século XIX. Sistema de saúde extremamente precário, capacidade clínica dos médicos era precária. E ele ouviu, naquela época, um alerta. Robert, você tem um problema grave de saúde, você precisa parar. Não dá para você ficar andando de cavalo, não dá para você ficar viajando. Se você não descansar, você morre. E ele fala, não, eu tenho uma missão, eu tenho uma obra para fazer, Deus me chamou. E ele continuou. E ele não cuidou da sua saúde. Robert Murray adoece tremendamente, vai para a cama e é desenganado. Começam a contar os dias para a sua morte. Os seus amigos missionários escrevem a sua biografia e começam a relatar suas memórias, porque sabiam que ele ia morrer. E ele pede para que se escreva algo. Ele disse, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. O que faço agora com a mensagem? Ele está dizendo, eu matei do corpo que eu preciso para viver. Para fazer o que Deus me chamou. Não adianta ter um grande chamado, grandes propósitos, grandes sonhos, se você não tem como viver essa vida. O teu corpo também importa.
Tua saúde física também importa. Alguns de vocês estão desprezando o tempo, não porque, Deus levou mais cedo. Deus olhando de cima. Eu não. Foi ele que comeu aquelas porcarias, não treinou. Ele foi mais cedo. Quantos estão ouvindo aqui? Amém? 20 minutos de exercício poderia mudar a sua vida. Ler a Bíblia 15 minutos por dia resolve problemas de cognição, capacidade intelectual, níveis de santidade altíssimos. Os dados do Instituto Barna são incríveis, eu já citei ele aqui uma vez. O quanto cai teu índice de moralidade, de capacidade de cair na pornografia, de santidade, de salvar casamentos, só lendo a Bíblia. Só por ler a Bíblia. 15 minutos, meu irmão. 15 minutos. 15 minutos é um vídeo no YouTube que você fica vendo de gatinho, de cachorrinho lá. 15 minutos. Nós não temos tempo? Nós não temos tempo, gente. 10 minutos planejando o seu dia certamente fará com que o seu dia seja significativamente mais aproveitável. Se você parasse para planejar, não, se eu for antes no pet shop do que no médico, eu ganho aqui, mas a gente vive a vida correndo. E a gente perde tempo. Faz sentido ou não o que eu estou dizendo, gente? O que é importante não custa muito, é pouquinho. Irmãos, como seria se você dedicasse 30 minutos todos os dias para aprender algo novo? Eu sou meio, não vai na minha não, que eu sou meio retardado em algumas coisas. Eu tinha uma época que eu tinha o hábito de todos os dias, quando eu abri o Google, eu tinha um mau hábito que eu criei na empresa. Porque eu vivia trabalhando com gente de negócio e tal, e eu criei um hábito terrível de abrir o G1. Porque eu ia para as reuniões de negócio e falava, não, tem que estar antenado no que os caras estão conversando e tal. E eu, em 2016, eu parei de ver notícia. Nunca mais vi notícia. Só vejo notícias que chegam até mim, mas eu não busco elas. Eu não vou ver notícia. Desde 2016 eu não ligo TV aberta, não entro em site para ver notícia, porque tudo que é de importante que eu preciso saber, eu fico sabendo. Fica tranquilo. Há um estudo a respeito disso, tá? Tem gente que foi picado por um bichinho achando que eu tenho que ficar sabendo, tem que estar por dentro. Tem nada. É tudo essa notícia é fofocaiada, a maioria das coisas não importa, não são relevantes para a sua vida, é só para te deixar desesperado, consumista de informação, para você achar que você tem que continuar vendo aquilo amanhã aquilo, para os patrocinadores continuarem sendo beneficiados. Você não precisa. Em 2016 eu parei de ver notícias. E eu criei um hábito e ele morreu, eu preciso resgatar ele. Todos os dias, quando abria meu computador, eu ia para a página do Wikipedia e clicava, tem um botão do Wikipedia de aleatoriedade, de random. Aí você clica lá, ele te joga um artigo qualquer, de qualquer curiosidade do mundo, para você ler. E todos os dias eu lia, em 5 minutos, uma coisa nova que eu não sabia. Para quê, pastor? Algumas delas são muito inúteis, mas muitas delas despertaram em mim uma capacidade criativa que hoje eu aplico em todas as áreas da minha vida. Eu aprendi que ser generalista é uma bênção. Porque às vezes eu estou lidando com algo que eu não sou especialista, mas por capacidades que eu tenho de outra coisa, eu resolvo aquele problema. Inteligência se desenvolve, irmão. Como seria a sua vida se você dedicasse 10 minutos para estudar um pouquinho mais, para ler 5 páginas de um livro? 5 páginas. Todos os dias. O que importa não custa muito tempo. Seja sincero comigo. Quanto tempo demora para dizer eu te amo? Quanto tempo você gasta para dar um abraço? Esses dias fizemos no desafio da família, 1 minuto de abraço. Tem gente que não conseguiu, achou um parto. Estou mentindo ou não? Quanto tempo demora para dar um abraço? Quanto tempo para perguntar para alguém como é que você está? Fala sério, meu irmão. Se você tirasse 10 minutos do seu dia para você mandar 20 WhatsApps sinceros para 20 pessoas diferentes, perguntando como é que você está? Pelo que eu posso orar por você? Quanto tempo custa isso? Quanto tempo para pedir perdão?
Vamos ser sinceros, quanto tempo demora para olhar no olho de alguém e dizer, me perdoa? Quem disse que a gente não tem tempo? As coisas que mais importam na vida, gasta pouco tempo, meu irmão. A gente só precisa ter um senso correto de prioridade. O terceiro conselho que eu te daria sobre o tempo: jamais troque o urgente pelo importante. O urgente sempre estará à tua porta batendo. Vai, me resolve, me resolve. Tem gente que não entende quando Jesus disse, deixa essa mulher, quando uma mulher estava oferecendo algo caríssimo aos pés dele, e alguém com uma falsa generosidade falou, ó Senhor, esse óleo, esse perfume poderia ser dado aos pobres. Como é que Jesus repreendeu? Alguém sabe? Deixe ela. Os pobres sempre vocês terão com vocês, mas eu não. Jesus estava ensinando sobre quê? Prioridade. Quando você entende que algo é importante, aquilo assume escala de valor e você deixa o que é urgente, porque você sabe que o urgente sempre vai estar lá. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: é engano seu achar que trabalhar mais uma hora você vai resolver os seus problemas. Você vai ser escravo da hora extra. Tem alguns de vocês que estão perdendo a família, relacionamento com Deus, ministérios, porque chega todo dia 8, 9, 10 horas e acha que vai resolver. Nunca vai acabar o teu trabalho. Eu te desafio, em nome de Jesus, faz um teste esse mês. Eu vou cumprir o meu horário e eu não vou sacrificar o meu tempo com família, com Deus, com ministério, com aquilo que importa, com os meus filhos em prol do trabalho. E você vai ver os milagres que vão acontecer. Eu te desafio. Deu 6 horas, vamos embora. Não, mas tem que mandar um e-mail. Chefe, amanhã. Não, mas o cliente. Não deu, amanhã a gente resolve. Sempre vai ter chefe, sempre vai ter cliente. Os clientes nunca estão satisfeitos, eles sempre querem mais rápido. É ou não é? Então pega a frase de Jesus e aplica lá para todos. Quando ele diz, os pobres sempre terão com vocês, cliente chato sempre tereis com vocês, chefes cobrando sempre tereis com vocês. Não vai acabar nunca. Desliga, vai para casa, abraça teus filhos, vai ler a Bíblia. Opa, foi só para ver se está acordado. Quanto tempo se gasta para pedir perdão, dizer eu te amo, dar um abraço? Se gasta muito pouco, mas o que você economiza de amargura, de rancor, de anos de corações feridos, você não tem noção, meu irmão. Alguns de vocês estão há anos sofrendo feridas porque alguém não depositou segundos para dizer me perdoa. Alguns de vocês perderam anos da vida de vocês com amarguras porque alguém não teve coragem de gastar segundos dizendo me perdoa. Alguns casamentos aqui carregam feridas há anos. E anos foram perdidos de sorrisos, de abraços. Anos foram perdidos de jantares românticos, de noites de amor. Anos foram perdidos de viagens em família, porque não tiveram coragem de em segundos resolver problemas do coração. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Quanto tempo você gasta para ligar para o teu pai e dizer, pai, me perdoa, eu fui injusto com você? Quanto tempo você gasta para olhar para sua esposa e dizer, meu amor, quando é que a gente vai parar com isso? A gente está junto e não um contra o outro. Vamos ficar do lado olhando para a vida? Quanto tempo gasta para isso? E o quarto conselho que eu te daria para nós encerrarmos é que você só tem o agora. Você só tem o agora. Viva o agora. O passado já foi. O futuro não existe. Nós só temos o agora. Pastor, de onde você tirou isso? Essa frase de caminhoneiro. Tiago capítulo 4, verso 13 ao 17. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociando
e ali teremos lucro. Como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa, ao amanhecer aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, porque nós não temos o amanhã. E aqui, Tiago continua dizendo algo que parece que se desconectou, mas conectou. Assim: caso contrário, versículo 16, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda... Vou trocar o microfone, pega lá o microfone para mim. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É pecado saber o que se deve fazer e não fazê-lo. Quando? Quando? Agora. Agora. O que Tiago está dizendo, você fica, não, amanhã isso, amanhã aquilo. Que amanhã? Você não sabe se você vai estar aqui. Você só tem hoje. Você só tem agora. O tempo vai. E ele foi. Tem um texto do Nelson Freitas que é maravilhoso. Que ele diz assim: imagine só que todos os dias você recebesse R$85.400. Todos os dias esse dinheiro cai na conta do seu banco. Ao final do dia, a conta é zerada e no outro dia, novamente R$86.400 são depositados. Todos os dias. Todos nós somos clientes desse banco. E esse banco se chama tempo. Todos os dias Deus deposita 86.400 segundos na conta de cada um. Para que você viva a sua vida da melhor maneira possível. Amando, ensinando, desfrutando, abraçando, cumprindo o seu propósito, evangelizando, adorando. Todos os dias esse banco deposita 86.400 segundos. Para saber o valor de um ano, pergunta para um aluno que repetiu. Para saber o valor do mês, pergunte para uma mãe que teve o seu filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte para um editor de um jornal semanal. Para saber o valor de um dia, pergunte para alguém preocupado com as tarefas corriqueiras. Para saber o valor de uma hora, pergunte para os apaixonados, que não vem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte para aquele que perdeu o voo. Para saber o valor de um segundo, pergunte para aquele que acabou de esquivar de um acidente. Para saber o valor de um milésimo, pergunte para o atleta que pegou a prata nas Olimpíadas, por causa de um milésimo. Por isso, não desperdice seu tempo, meu irmão. Não desperdice. Ele é o seu bem mais precioso na vida. É com ele que você vai estar com as pessoas que mais ama, seus filhos, suas esposas, seus maridos, pais, netos e avós. E a gente só dá valor quando perde. Percebe que tinha tanto beijo para dar, tanto abraço para dizer, para dar, tanto eu te amo para dizer, mas já foi. Precisamos viver o agora. Não adianta pensar lá no futuro. O ontem é história. O amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Presente de Deus. Deus te presenteou hoje. E o tempo se chama agora. Agora. Quais decisões Deus está te convidando a tomar? Quais passos você precisa dar? Como é que você vai viver amanhã os seus dias? Que tipo de segunda-feira você terá?
como ela vai começar, no que você vai investir, quem será o mais importante ou os mais importantes do seu dia. O tempo se foi, meu irmão, mas se Deus permitir, ainda você tem muito para viver. Como é que você vai lidar com esse depósito diário investido sobre a sua vida, chamado tempo? Eu quero te convidar a ficar em pé. Hoje, Deus está te dando uma oportunidade. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu quero orar com você, mas antes nós queremos cantar essa canção. E Deus está te chamando hoje a entregar sua vida a Ele. Hoje a dizer: Senhor, seja Senhor do meu tempo, seja Senhor da minha família, seja Senhor da minha casa. Deus está te chamando a render-se a Ele de todo o seu coração. Deus está te chamando. Não é amanhã, não é depois, é hoje. É hoje. Hoje é dia. Até quando você vai procrastinar essa decisão importante de render completamente sua vida a Ele? Até quando você vai procrastinar esse chamado, esse ministério, essas decisões? Meu irmão, o tempo não volta. Ele já foi. Agora você tem como se posicionar diante da oportunidade que foi dada hoje.